Bom dia, meu nome é Michele. O nosso trabalho é sobre trabalho em equipe e o nosso grupo é composto por mim, pela Bárbara, pela Gabriela, pela Jéssica e pela Tatiana. Bom, então a gente começa trazendo a questão da diferença entre grupo e equipe. As definições de grupo e equipe de trabalho compartilham semelhanças, mas também compartilham diferenças significativas. De acordo com os autores, grupos costumam ser pequenos, estabelecem relações intensas, compartilham objetivos, afinidades e aceitam as normas construídas pelo próprio grupo. Já equipes de trabalho é considerado um conjunto de pessoas que compartilham técnicas, regras e responsabilidades e interagem de maneira a atingir as metas estabelecidas. Então, quando a gente fala de equipe de trabalho, necessariamente a gente está fazendo referência a um grupo de pessoas que estão inseridas num cenário organizacional. Elas desenvolvem ações diversas e essas ações elas visam atingir um objetivo de trabalho que é comum a todas elas. Então, quando eu falo em grupo, não necessariamente eu estou me referindo a uma equipe de trabalho. Os autores, então, apresentam algumas diferenças em níveis de intensidade. Então, no grupo de trabalho, a responsabilidade, o esforço e as metas são mais individualizadas, enquanto que na equipe de trabalho, elas acontecem de forma compartilhada. Em relação à autonomia também, no grupo de trabalho existe uma menor autonomia por parte das pessoas, enquanto que na equipe de trabalho, a autonomia ela é maior. Então, para a gente conseguir entender essa diferença, a gente começa dizendo que a equipe de trabalho não é qualquer agregado de pessoas dentro de uma organização. Isso é um ponto bem importante, não é porque a gente reconhece um grupo de pessoas dentro de uma empresa que a gente pode considerar uma equipe, né? Então, a diferença, ela não é dada pela presença ou ausência de determinado atributo, mas na verdade, a gente reconhece essa diferença pela intensidade que esses atributos aparecem em cada uma delas. Então, assim, um exemplo que a gente pode dar seria no caso de uma empresa no departamento financeiro, por exemplo, tá? Embora as pessoas tenham um objetivo de cuidar das finanças da empresa, cada empregado funciona como uma unidade mais ou menos independente. Então, o sucesso ou o fracasso de um deles pouco vai afetar o trabalho um do outro, tá? Porque as tarefas elas são mais individualizadas. Então, assim, nesse caso eu estou me referindo a um grupo de pessoas. Eu poderia considerar uma equipe de trabalho no momento em que eu chamasse essas pessoas a juntar esforços e a trabalhar de forma conjunta para atingir determinado objetivo lançado. Aí sim eu poderia considerar uma equipe de trabalho, quando esse trabalho ele é realizado de forma compartilhada, colaborativa, né? Visando atingir um mesmo objetivo. Então, é considerado uma equipe de trabalho quando existe o compartilhamento de ideias e opiniões, trazendo através desta troca melhorias para os processos necessários para atingir as metas estabelecidas. A comunicação dos integrantes do grupo deve ser intensa e acontecer de forma respeitosa e colaborativa. Deve existir confiança e afetividade entre os integrantes e o ambiente de trabalho apresentar um espaço prazeroso de convivência. Então, para que a gente possa considerar um grupo, uma equipe de trabalho, precisa existir uma meta coletiva que seja claramente definida e que ela será atingida, essa meta, com a colaboração, a participação, a contribuição de cada um dos integrantes. Aí eu considero a existência de uma equipe de trabalho. Desenvolvimento das equipes de trabalho. O desenvolvimento de equipe é um segmento que oportuniza a construção de equipes de trabalho efetivos, que
e garante, assim, melhores resultados para a empresa e também para os colaboradores, que ficarão mais motivados, comprometidos e felizes com o crescimento da organização. Ademais, uma equipe forte e próspera é possível através de membros que trabalham bem juntos. Então, desenvolver bem a equipe é imprescindível para o sucesso dentro da organização. Desse modo, a preparação é um dos aspectos mais importantes para o desenvolvimento de uma equipe. A equipe precisa ter seus papéis bem definidos, ter uma compreensão clara das tarefas que vão ser executadas para, assim, realizar os objetivos com sucesso. Assim, após a estruturação inicial, as equipes de trabalho passam por diferentes fases de desenvolvimento, até atingir o estágio em que alcance o desempenho pleno das tarefas. Alguns teóricos desenvolveram 5 estágios ou fases de desenvolvimento de equipes. As fases serão descritas a seguir. A primeira delas é a formação. É o momento inicial de estruturação da equipe. É quando os membros entram em contato entre si e com a meta de trabalho proposta. Essa fase se caracteriza pela incerteza de regras, procedimentos, normas e comportamentos. Nessa fase, como podemos ver, é discutido a habilidade dos membros, os objetivos, as regras básicas e os papéis dos indivíduos. Ela se encerra quando os indivíduos passam a se reconhecer como membros da equipe, que apresenta uma meta de trabalho compartilhada e que a contribuição de todos é necessária. A segunda fase é o conflito. Uma vez identificados os membros da equipe, inicia-se o processo de negociação ou ajuste. Ajuste no sentido de estabelecer a forma que o trabalho será organizado e a quem cabe tal tarefa. Já a negociação é porque os membros da equipe podem não concordar com as decisões que os atingem e daí precisam redefinir regras. Nessa fase é importante saber lidar com o conflito e identificá-los logo no início, para assim melhor resolvê-los. A fase se encerra quando os acordos começam a ser estabelecidos. A terceira fase, a normatização. Coesão e identificação dos membros da equipe são características dessa fase. Relações mais próximas entre os membros, sentimentos e percepções compartilhadas é frequente nessa fase. Existe mais tolerância diante das divergências e também pode ser identificada uma concordância explícita com as metas e objetivos da equipe. Nessa fase, não podemos descartar possíveis conflitos, mas como já resolveram e lidaram com conflitos antes, é muito mais fácil de resolvê-los agora. Essa fase é concluída quando há aceitação das normas de comportamento, assim como dos procedimentos que irão pautar as tarefas a serem cumpridas. A quarta fase é o desempenho. Nesse estágio se constitui a execução das atividades. Uma vez aceitas as normas de comportamento e desempenho, as metas a serem atingidas e as lideranças, toda a energia do grupo está voltada para a realização das tarefas. Ou seja, todos estão na mesma vibe e avançam a toda velocidade em direção ao objetivo final. Pode-se dizer também que é a fase mais produtiva, e ela só se encerra quando a meta de trabalho é atingida. A quinta e última fase é a desintegração, que trata-se do último momento da equipe, e é quando conclui o processo de seu desenvolvimento. Essa fase ocorre quando os objetivos que levaram à criação da equipe são atingidos, e não há mais razão para ela continuar a existir. Se a tarefa atribuída não tiver continuidade, a equipe se desintegra, e os membros voltam aos seus departamentos de origem. Essa fase é apenas para equipes temporárias. As equipes permanentes terão concluído um ciclo de tarefas e darão início ao ciclo seguinte. Aqui eu trago um esquema sobre as fases de desenvolvimento das equipes. Como podemos ver, a primeira parte é a formação, a segunda fase é o conflito, depois vem a normatização e o desempenho. Se a equipe é temporária, passa para a parte da desintegração. Se não, a equipe segue com um novo projeto e volta para a fase inicial da formação. E é isso. Sobre a efetividade das equipes de trabalho, os autores relatam que existem 3 elementos fundamentais: os resultados do trabalho em termos de produtividade, a satisfação dos membros e a sobrevivência da equipe. Esses critérios são essenciais para definir uma empresa como produtiva ou não. Em relação à produtividade,
Os autores apontam que os resultados do trabalho devem atingir ou exceder as metas estabelecidas pela empresa, tanto em relação à qualidade quanto à quantidade. Devem também ser bem avaliados pelos clientes internos e externos. Eles também relatam que uma equipe só obtém sucesso na execução de uma tarefa quando o produto do desempenho da equipe apresenta características que a tornem pelo menos aceitáveis. Quanto à satisfação dos membros da equipe, os autores explicam que as necessidades individuais devem ser supridas e não frustradas. Caso ocorra o desenvolvimento de padrões de comportamento destrutivos no grupo que impactem no bem-estar dos membros, dificilmente a equipe poderia ser qualificada como unidade efetiva, mesmo tendo completado alguma tarefa com êxito. O terceiro elemento refere-se à sobrevivência da equipe. Os mesmos autores relatam que o processo social que envolve a execução do trabalho precisam propiciar a manutenção da possibilidade da equipe continuar existindo. Quando a alta rotatividade dos membros da equipe, o elevado absenteísmo dos mesmos, menor será a probabilidade da equipe ser efetiva. Os elementos fundamentais citados possuem igual importância, sendo assim, a presença de um deles, em grau elevado, não isenta a equipe de observar a presença de outro elemento. Dessa forma, uma equipe que possui alto grau de produtividade, mas que gera grande grau de insatisfação entre seus membros, será avaliada como produtiva, não como efetiva. No tópico sobre comunicação dentro do trabalho em equipe, a gente separou alguns assuntos que a gente achou importante. Um deles é uma frase que fala que a comunicação está para a organização, assim como o sangue está para o corpo. Então, a importância da comunicação dentro de uma organização e numa equipe. Significa o que a comunicação? Partilhar, tornar comum alguma informação. E a comunicação é uma condição sine qua non, que significa que ela é imprescindível, né? Que ela não é uma tarefa fácil, mas ela vai depender da habilidade de cada um em comunicar. Do contexto em geral, ela é de vital importância, mas ela é bem complexa. Porque somos seres diferentes, criativos e interagimos e captamos as coisas de formas diferentes, né? Então, cada um de nós vai identificar, ele pode ouvir alguma coisa e entender de uma forma diferente do outro, né? Segundo o Robbins, né, ele entende que a comunicação ela passa por ela tem um processo com alguns elementos importantes. A fonte ou emissor, que seria o indivíduo que vai iniciar aquela mensagem. A codificação daquela mensagem, que é aquilo que a mensagem vai se converter. Pode ser um símbolo, pode ser palavra, pode ser cor, pode ser um gesto, né? Podem ser várias formas que a gente vai codificar esta mensagem. E a mensagem em si é o conteúdo da comunicação, aquilo que eu quero passar. Também existe o canal, que é o meio que eu vou utilizar essa mensagem. Eu vou utilizar ela pessoalmente, eu vou utilizar ela através de uma rede social, eu vou utilizar ela através de um e-mail. Então, existem as formas, os canais que nós vamos utilizar. A recodificação é a interpretação da mensagem, né? Conforme o modelo mental do receptor. O que isso quer dizer? Que cada um de nós vai decodificar essa mensagem. Cada um de nós vai entender conforme aquilo que a gente tem dentro de nós, com aquilo que é a nossa particularidade. O receptor é a pessoa que recebe a mensagem após ela ser codificada. Dentro desse processo existem também os ruídos, que são as manifestações indesejadas, né? Que afetam essa comunicação, que na realidade seria uma coisa negativa, né? Um ponto negativo. E o círculo de feedback, que é o final do processo, né? Então, eu vou devolver a mensagem ao sistema de onde ela veio para saber se ela foi bem compreendida. A comunicação, ela passa por um processo, cada sujeito, como a gente falou, vai entender de uma forma. Isso pode causar consequências, algumas resistências, conflitos e até mesmo prejuízo. Como é que eu faço para evitar esses danos, né? Mantendo uma rotina de comunicação, um feedback, mesas redondas, né? Ao invés de tu ter uma reunião enfileirada, né? Em forma de linha, tu ter mesas redondas, ter ambientes que fiquem mais acessível para as pessoas também poderem estar ouvindo de uma forma olho no olho, face a face. Para Chiavenato,
ele aponta 3 barreiras, né? No processo de comunicação, ele entende 3 barreiras, que são as barreiras pessoais, as físicas e as semânticas. Dentro das pessoais, tem os fatores emocionais e valores pessoais que cada um tem, e isso pode acarretar um desinteresse em ouvir aquela mensagem, as suas emoções, as preocupações talvez daquele dia, os sentimentos pessoais, até mesmo contra aquela pessoa que está transmitindo. Barreiras físicas, né, que seria no ambiente, por exemplo, muito barulho, né, porta abrindo, distância física, né, paredes que separam as pessoas. A questão semântica também, as distorções dos símbolos por meio da comunicação. De que maneira esse sentido das palavras, a tradução da linguagem, as lembranças dessa mensagem que foi passada. E o que a gente pode fazer para evitar essas barreiras, né? Utilizar uma linguagem adequada, um lugar adequado, de repente um lugar que fique viável para todos, de fácil acesso. A comunicação também é saber ouvir, às vezes a gente só quer falar e a gente não consegue ouvir, não sabe parar para ouvir o outro. Evitar interrupções na reunião, entrada e saída de pessoas, muita informação junto e muita coisa ao mesmo tempo, às vezes a pessoa também não assimila. Não fazer julgamentos, acontecer daqui a pouco todo mundo entendeu e daqui a pouco eu falei de uma forma que nem todo mundo entendeu. Interpretar, né, às vezes a expressão daquela pessoa, então isso também é importante para evitar essas barreiras. E dentro da comunicação a gente quer citar algumas ações na dimensão psicológica, que poderiam ser feitas palestras informativas sobre saúde mental, a saúde física desse colaborador, palestras sobre violência doméstica e familiar, ou seja, assuntos que sejam pertinentes naquele tempo, naquela vivência, gestão do tempo, desenvolvimento da inteligência emocional, grupos de relaxamento e grupos de apoio, proporcionar uma psicoterapia individual ou em grupo, né, através dessa comunicação. Na atualidade, nós temos muitos formatos de comunicação também, que seriam, né, os grupos e equipes virtuais, videoconferências, e-mails, as próprias redes sociais, como mencionado. E no cenário atual, a gente viu, né, o que nós estamos vivendo tornou-se mais do que virtual, né? E a importância da centralidade na comunicação ela é essencial para o êxito do trabalho em equipe. Então, a comunicação ela tem poder de alterar comportamentos e pensamentos, isso é muito importante. Mas para isso, ela deve ser uma comunicação adequada, né, entre a equipe para que haja um bom funcionamento dela. Então, eu vou falar um pouco sobre liderança nas equipes. Liderar é garantir o funcionamento do grupo, fornecendo ferramentas e orientações necessárias para enfrentamento de dificuldades e resolução de problemas, se fazendo presente em todos os processos da equipe, sempre em busca de proteger os interesses de todos. Então, liderança é o processo de influenciar outros a compreender e concordar quanto ao que é necessário ser feito e o modo de fazê-lo, e o processo de facilitação de esforços individuais e coletivos voltados à realização de objetivos compartilhados. Citação de Zanelli e outros autores. Liderança situacional. Ela deixou de ser o foco no indivíduo, deslocando-se seus interesses para a relação, não sendo apenas uma característica do sujeito líder, passando-se a ser reconhecida como o domínio de interação dos sujeitos. Então, dentro da liderança situacional, podemos citar melhorias, performances, objetivos e responsabilidades. De acordo com Zalesnik, a diferença entre líderes e gestores. Líderes são mais criativos, são mais proativos, incentivadores de pessoas, eles estão abertos a novas ideias para a resolução de problemas antigos, estão sempre em busca de novas mudanças. Já os gestores, eles têm mais atitudes comuns, são mais críticos, se adaptam mais rápido às situações, utilizam recompensas e punições e equilibrando e ordenando para que todos aceitem suas decisões. Então, a liderança ela é cotidianamente construída e compartilhada,
sendo mantidas redes de interação e integração, tendo em vista o alcance de objetivos comuns. O líder, ele tem o poder de influenciar seus liderados, sempre mostrando o caminho em busca dos mesmos objetivos. Então, eu trouxe uma imagem que traz um pouco dos componentes da definição de liderança. Então, dentro do comportamento de influência, nós temos os objetivos de tarefas e estratégias de um grupo, implementar as estratégias e alcançar objetivos, a manutenção e identificação do grupo e a cultura organizacional. Então, competências para liderar. O estudo das competências do líder enfatiza as habilidades pessoais de um líder competente. Katz foi pioneiro a descrever as habilidades do administrador efetivo por meio da observação de executivos no local de trabalho. O autor preocupou-se em apontar as habilidades de um líder. Pode desenvolver e ou receber através de um treinamento. Então, vamos citar essas competências. As competências técnicas. Obter conhecimento específico sobre um trabalho ou atividade, diminuindo a importância conforme se alcança os níveis mais elevados de gerência. Já as competências sociais são a capacidade de trabalhar com pessoas, criar espaços de confiança em que todos os liderados sintam-se confortáveis e encorajados à participação. E, por último, a competência conceitual, que é a facilidade para o raciocínio abstrato e para a consideração de situações pressupostas. Desenvolver planos estratégicos e uma visão do futuro. Então, ela ganha importância à medida que se alcança os níveis mais elevados de gerência. Então, minha apresentação era isso. Agradeço a todos. O papel e a atuação do psicólogo organizacional e do trabalho. Zanelli, Borges, Andrade e Bastos, 2014, trazem uma estrutura de atuação profissional em psicologia organizacional e do trabalho, que é composta de 3 campos interdisciplinares: psicologia organizacional, psicologia do trabalho e gestão de pessoas. No campo da psicologia organizacional, com 3 disciplinas. A primeira disciplina é o comportamento organizacional, onde o psicólogo exerce atividades como diagnóstico de clima e cultura organizacional, pesquisa sobre satisfação, comprometimento, envolvimento no trabalho, processos grupais e relações interpessoais, relações entre líderes e gestores, dinâmicas de interação entre grupos e equipes de trabalho, produtividade, desempenho individual, grupos e organizações. A segunda disciplina refere-se ao desenho organizacional, com atividades como análise de cenários, planejamento estratégico e modelos de gestão. Por último, a consultoria organizacional, com assessoria e consultoria a organizações diferentes para diagnóstico, intervenções e mudanças organizacionais. No campo da psicologia do trabalho, com 5 disciplinas. A primeira disciplina refere-se a condições e higienes do trabalho. Suas atividades são de assistência psicossocial, programas de ajustamento e bem-estar e programas de qualidade de vida. Saúde no trabalho, com atividades como realização de diagnóstico de saúde e adoecimento no trabalho, identificar fatores do trabalho, da organização e da gestão propiciadores de adoecimento, diagnóstico e manejo de estresse no trabalho e síndrome de burnout. Ergonomia, composta de atividades como análise do trabalho e suas cargas físicas e mentais, planejamento, implementação e avaliação de intervenções ergonômicas. Outra disciplina neste campo é a orientação profissional ou de carreira, com atividades como análise de interesses e aspirações vocacionais, aconselhamento e desenvolvimento individual. Por último, neste campo, o emprego, com o manejo dos impactos psicossociais do desemprego, entre demais atividades. Já no campo de gestão de pessoas, conta-se com 6 disciplinas. A primeira delas é a administração de pessoas, com o planejamento de recursos humanos,
Depois vem a análise do trabalho, com atividades relacionadas à análise de postos de trabalho e definição de competências exigida para os cargos. Também conta-se com a disciplina de recrutamento e seleção, com atividades como planejamento do processo seletivo, realização de avaliação psicológica, tudo isso com o objetivo de seleção mesmo. Treinamento, desenvolvimento e educação, com atividades como desenvolvimento de equipes e gerência, desenvolvimento de carreira e planos de sucessão. Outra disciplina neste campo é a avaliação de desempenho, que conta com atividades como avaliação de potencial dos trabalhadores, preparo de equipe para implantar ações de avaliação, entre outras. Por fim, neste campo, as relações de trabalho com atividades de regulação de conflitos e negociação trabalhista. Vejamos, é muito importante destacarmos que esses diferentes campos de atuação da psicologia organizacional e do trabalho atuam em conjunto e não como atividades conduzidas de forma isolada. Ademais, com isso, é possível observarmos os diferentes campos de atuação do profissional em psicologia organizacional e do trabalho, assim como a complexidade das atividades e competências esperadas para o psicólogo trabalhar e atuar nesta área. O psicólogo, como vemos, tem muitos desafios para além das organizações, dos colaboradores e gestores. Ele deve atuar em consonância com os valores éticos, agindo como um agente de mudanças nas organizações. Com a sua atuação, ele pode sim tensionar para que as equipes de trabalhos, gestores e colaboradores construam juntos trabalhos saudáveis e produtivos para o sucesso da organização. Nosso grupo agradece muito a atenção de todos. Obrigada. Aqui estão as referências usadas para o nosso trabalho.